Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver vindo a aula, ó, que você seja muito bem-vindo aqui no meu cantinho, no meu canal, na plataforma, enfim, onde você conseguir me encontrar. Gente, nós falamos, né, só pra gente dar prosseguimento, nós estávamos falando sobre os clássicos da sociologia. E aí nós falamos sobre Durkheim, falamos, né, sobre o Conte primeiro, Durkheim, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre Karl Marx, né? Marx, ele é conhecido por ele ser um dos primeiros pensadores do que a gente vai chamar de socialismo científico. Mas primeiro, o que quer dizer a palavra socialista? Muitas pessoas têm dificuldade com isso e eu acho que é bom para esclarecer e as pessoas têm muito preconceito também, enfim. Quando nós estamos falando de socialismo, nós não estamos dizendo que todos devem ser pobres, tá? Que as pessoas devem ser miseráveis, todo mundo... Não. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que a terra de um povo, ela não pode ser exclusividade de uma ou duas pessoas, né? Mesmo que tenham mais, mas enfim, né? Ela não pode ser exclusividade de poucos, de uma minoria, né? Que as empresas, enfim, que tudo tenha que ser de poucas pessoas e todo mundo prestando serviço. E por melhor que trabalhe, por melhor que seja o seu serviço, vão ter atividades que vão ser altamente desvalorizadas, enquanto vão ter atividades altamente valorizadas, né? Então ele prega que seja a propriedade de maneira geral, as empresas, as terras, enfim, que elas sejam todas de propriedade coletiva, ou seja, todos são responsáveis por tudo. É isso que o socialismo vai pregar, né? A propriedade coletiva dos meios de produção. Ah, professora, mas aí todo mundo é dono de tudo? Aí também, né? Vai cair, por exemplo, no negócio da pracinha. Vocês já escutaram, por exemplo? Alguém vai lá e quebra um negócio na praça. Ah, mas a praça também é minha. Ótimo, a praça é sua, ok, muito bom. Mas a praça também é do outro. E a praça também é daquele que quer brincar. Então você pode brincar, você pode estar na praça, mas não destruindo o que é um bem coletivo. Enfim, então, sociedades socialistas, verdadeiramente socialistas, são sociedades onde as pessoas têm uma visão muito coletiva da vida, né? Coletiva da importância das pessoas, das coisas, do bem cuidado com a coisa pública, porque é justamente de todos, ok? Então, quando a gente fala sobre socialismo, nós estamos falando sobre a propriedade privada, ela sendo da coletividade, né? Nesse primeiro momento, ele vai propor o que a gente vai chamar de socialismo científico, ou mesmo algumas correntes chamam de marxismo, né? Porque ele vai ser um dos mais importantes filósofos do século XIX que vai debater essa questão, tá? Ele vai dizer o seguinte: imagina uma coisa, eu tenho o dono da empresa e eu tenho você que é trabalhador. O que o dono da empresa ele precisa? Ele precisa de um funcionário para fazer determinada atividade, que tem determinada qualificação. Então vamos supor que essa pessoa aqui, ela tem todos os requisitos necessários para trabalhar nessa empresa, tá? E aí eu tenho aquele que quer comprar a mão de obra e eu tenho aquele que quer vender a mão de obra. Então, assim, se nós parássemos para pensar, em teoria seria uma relação entre pessoas iguais. Um quer comprar, o outro quer vender. As pessoas entram ali numa negociação, né? Mesma coisa se for na feira, o cara você quer aquela manga, a manga tá linda,
mas aí tá querendo, sei lá, um pouco caro pela manga. E aí você vai lá, negocia e tal, e até que você chega, ó, ótimo. Então, essa manga aqui é X, né? Eu abaixo um pouco, você aumenta um pouco e a gente entra num consenso. Só que no mundo do trabalho, infelizmente, não é como na feira quando você está comprando mangas. Né? Essa relação não é uma relação entre iguais. É uma relação de alguém que tem uma capacidade de empregar pessoas. Porque não tem só essa pessoa aqui procurando emprego. Tem várias outras. E várias outras com habilidades próximas. Então, ele vai dizer assim, olha, o seu trabalho aqui, você está pedindo, sei lá, 3 mil de salário? Olha, realmente seu trabalho é maravilhoso, suas credenciais são ótimas, você é muito bem escolarizado, muito bom. Só que eu tenho 15 aqui com um currículo tão bom quanto o seu. Então, você quer 3, eu pago 1.000. Ah, se você disser que não, alguém dentre aqueles 14 que tem família, né, que tem conta para pagar, que tem tudo para fazer, ela vai dizer assim, olha, não é o que eu queria, mas eu vou trabalhar por 1.000, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa relação ela não é uma relação entre iguais, porque eu tenho poucas pessoas comprando, né, vamos colocar assim, né, que vai comprar a sua mão de obra, e muitas pessoas vendendo. Então aqui vai ser uma luta, não é uma relação entre iguais, como deveria ser, né? É uma relação altamente desigual, aonde o comprador da mão de obra, ou seja, o empresário, ele exerce um poder muito grande sobre o trabalhador. Tudo certo? Bom, pensando nisso, ele vai criar, né, um conceito que é utilizado até hoje, chamado de classes sociais. Ou seja, ele vai perceber que a sociedade capitalista, ou seja, nosso mundo de hoje, né, a partir lá do século XVIII, ele vai perceber que existem 2 grandes grupos, que são, assim, opostos. Eu tenho a burguesia e eu tenho o proletariado. Mas, Michele, o que é isso? Vamos lá. Quando eu tô falando de burguesia, eu tô falando daquelas pessoas que é o que ele vai dizer que são as proprietárias dos meios de produção. Ih, professor, já começou a dificultar. Não, é simples, meu aluno. Você vai ver que certinho. Imagina, por exemplo, que você tem uma, ou que você está montando, enfim, uma padaria. Então, o que você precisa para ter a sua padaria? Ah, professora, eu preciso do básico para fazer pão. E o que é o básico para fazer pão? Água, farinha, sal, açúcar, fermento. Eu preciso do forno, porque eu preciso assar o pão, né? E aí eu vou precisar ou do gás, ou sei lá, vou fazer no forno a lenha, de carvão. Eu vou precisar das formas para colocar os pães para assar, né? Eu simplesmente não vou jogar o pão lá dentro do forno ou do carvão para assar. Então, tudo isso que eu falei para você, a matéria-prima, as ferramentas que você vai usar. Ah, mas eu quero fazer uma fornada de 100 pães de uma vez. Você vai conseguir amassar isso na mão? Não vai. Então, você precisa de uma batedeira industrial. Então, a batedeira, a forma, as colheres que você vai usar, né? O gás, o fogão, a farinha, o fermento, tudo isso são o que a gente vai chamar de meios de produção. São todas essas ferramentas necessárias para você poder fazer o seu pãozinho de cada dia. Ok? Bom, gente, continuando, tá? Quem é o proletariado? O proletariado é aquele
que não tem essas ferramentas de trabalho, que não tem os meios de produção. Ou seja, ele não tem a forma, ele não tem a colher, ele não tem o fermento, ele não tem o forno, ele não tem a batedeira, ele não tem a farinha, ele não tem o fermento. Mas ele sabe, por exemplo, ele sabe fazer um pão como ninguém. Mas ele não tem lugar para fazer, ele não tem maquinário para fazer esse volume todo de pães, então ele quer ser padeiro, você precisa de um padeiro para sua padaria. Então, o proletariado é aquele que não possui os meios de produção, mas ele é um vendedor da sua força de trabalho. Ou seja, o que ele vende? A sua capacidade de trabalhar. Ele vende a sua mão de obra. Deu para entender? Agora pensa comigo uma coisa. Essas pessoas que não estão em relações iguais, elas têm desejos semelhantes? Não sei, professora. Não, elas não têm desejos. Na verdade, elas têm até desejos semelhantes, mas para que elas consigam realizar esse desejo, alguém vai ter que sair prejudicado. Tá? Por exemplo, eu sou empresária. Eu quero lucrar mais. Então, por exemplo, eu aumento o preço do pãozinho, eu faço o cara trabalhar mais rápido, né? Eu diminuo o salário dele, eu pago ele menos, né? Aquela questão, por exemplo, quer 3 mil, mas eu pago 1.000. Eu pago ele menos, tudo isso para aumentar meu lucro. Quando eu faço o cara trabalhar mais rápido, aumenta a intensidade do trabalho dele, ou que eu diminuo o salário dele, o que vai acontecer? Ele que também queria ganhar mais, ter um salário menor, ele vai ganhar menos. Então, essas classes, elas são complementares, no sentido de que o trabalhador precisa do empregador, assim como o empregador precisa do trabalhador. Contudo, embora elas se complementem, os desejos delas são antagônicos. O que eu estou falando do antagonista? Eles são o quê? Contrários, né? Não tem essa relação de todo mundo consegue ganhar. É encarado como se todo mundo, se um ganha, um perde. E a questão maior está aí. Bom, e como um empresário, o burguês, ele é o dono desses meios de produção que eu já expliquei, e ele consegue, nessa relação desigual de compra do trabalho, né? Ele consegue, pela necessidade das pessoas, impor um salário menor, colocar horas extras que não são muitas vezes remuneradas, ou que são muito mal remuneradas, fazer com que a pessoa tenha várias funções. Por exemplo, eu sou professora e ele diz assim: olha, Michele, você vai continuar, para você continuar ganhando seu salário de professora, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ser professora, quando terminar a aula, você vai ser responsável pela limpeza da escola, quando você chegar em casa, você vai ter que fazer uma segunda aula, a terceira aula de complementação, de não sei o quê. Ou seja, eu vou estar exercendo meu trabalho na escola, eu vou estar exercendo meu trabalho fora da escola e eu vou ter que estar fazendo uma função que não é minha, por exemplo, da limpeza. Ou então, Michele, você vai ter que ajudar lá na secretaria. Vem cá, a minha função é dar aula, a minha função não é nem limpeza nem secretaria. Então, por muitas vezes o burguês, né, o empresário, eu sou contratado para ser vendedora, mas eu, além da venda, eu tenho que fazer o caixa, eu tenho que trabalhar com estoque, eu tenho... Então, essa relação, segundo Marx, é sempre uma relação de exploração, né? O burguês, ele explora o proletariado. Só que muitas vezes esse proletariado, esse trabalhador, ele não se dá conta de que ele está sendo explorado. Não, ele é inocente nesse sentido. Então, como é que a gente faz, professora? Né? Não vou dizer que é simples, mas ele diz o seguinte: a partir do momento que essa classe trabalhadora
né, ela perceber que ela trabalha, que ela nunca vai alcançar, digamos assim, essa riqueza. Na verdade, todo o trabalho que ela faz serve única e exclusivamente para o enriquecimento do patrão, né? Para o enriquecimento dessa burguesia. A partir do momento que essa classe, que ela toma essa consciência, ela vai fazer uma revolução, segundo ele, de caráter socialista, aonde esses meios de produção vão fazer parte do coletivo e todas as pessoas serão valorizadas, né, adequadamente, ok? Gente, até a próxima aula, onde a gente vai trabalhar outros conceitos de Marx, ok? Grande beijo!